Apóstolo, amém? Amém. 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 Pessoal, do seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória. Eu só vou fazer uma correçãozinha só uma correção. Ela falou assim que agora era a hora da palavra, e agora precisa ficar em silêncio, mas não precisa ficar em silêncio. Não é para conversar, mas para abrir a boca para dar glória, aleluia. Você está liberado. Você tem liberdade de continuar fazendo um barulho santo de adoração nesse lugar. Quem tem um glória a Deus? Quem tem um glória a Deus, aleluia. Depois do louvor como esse, a gente percebe que não faz falta a escola de samba, bloco, nada disso. A gente tem um som maravilhoso, a bateria nota 10 é essa aí, ó, que está aqui. Essa é a nota 10. Deus trouxe aqui para o nosso meio em nome de Jesus. Olha comigo sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, primeiro livro do juiz, profeta Samuel, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 19. Primeiro livro do juiz, profeta Samuel, a partir do capítulo 23, a partir do verso 19, nós vamos ler do verso 19 até o verso de número 29, em nome de Jesus. 10 versículos, é a palavra que Deus direcionou ao meu coração nessa noite, e nós vamos meditar aí alguns minutos nesse texto. Glória a Deus. Quem encontrou 1 Samuel capítulo 23, a partir do verso 19, dá glória a Deus. Glória a Deus. Quem não encontrou agora pode acompanhar pelo Data Show, porque já está funcionando plenamente em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. 1 Samuel 23, 19 diz assim: Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Áquila, que está à mão direita de Gesimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme todo o desejo da tua alma, por nós fica entregarmo-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: Benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Ide, pois, e diligenciai ainda mais, e sabei, e notai o lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem, e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. Então, voltai para mim com toda a certeza, e ir-me-ei convosco, e há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles, e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície à direita de Gesimon. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha, ou para aquela rocha, e ficou no deserto de Maom, o que ouvindo Saul, seguiu Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul, porém os seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou a perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por essa razão aquele lugar se chamou Selá Ramalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de En-Gedi. E você diz amém. Amém. Quem entendeu alguma coisa? Ninguém entendeu nada. Entendeu? Mas é dessa a intenção. Porque você tem que prestar atenção para poder explicar essa história. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, ó, presta atenção. Deus tem algo tremendo para a sua vida nessa noite. Então presta atenção. Olha só. O que acontece? Davi, quando ele é convocado por Deus, chamado por Deus e ungido ali pelo profeta Samuel para ser rei de Israel, ele recebe a unção. Todos conhecem essa parte da história.
E aí ele vai lutar contra o gigante Golias, ele vence o gigante Golias, e ele sai dali da sua casa, daquela posição de humilhação, de vergonha, cuidando das ovelhas malhadas, esquecido no campo, abandonado, colocado de lado pelo seu pai, pelos seus irmãos, e Davi vai habitar ali no palácio de Saul. Ele começa ali como um auxiliar, como um ajudante de Saul, mas já alguém conhecido pelo grande feito de ter derrotado o gigante Golias. É o que acontece. Por ter conquistado uma vitória militar muito importante, Saul nomeia Davi para ser o capitão dos exércitos, da guarda de Israel. E Davi começa a comandar os exércitos e nas suas batalhas Davi conquista muitas vitórias. E todos também conhecemos essa parte da história. Quando Davi vence as suas batalhas, o povo começa a cantar: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E ali o povo começa a enaltecer Davi. E era verdade que o povo estava cantando, mas tudo isso gerou no coração de Saul uma inveja, uma mágoa, um ressentimento contra Davi. E Saul, por inveja, começa a perseguir Davi. E essa perseguição vai aumentando, ela vai crescendo, vai tomando uma proporção tão grande que Saul começa a querer tomar a vida, tirar a vida de Davi. E quando chega nesse ponto, Davi entende que ele não tinha mais como permanecer no palácio, e Davi então sai do palácio, ele foge. E quando Davi foge, ele primeiro encontra o sacerdote, ele pega ali a espada de Golias, come os pães da preposição, e depois ele vai então passando por Gade, a cidade dos filisteus, ali ele se finge de louco, há uma estratégia ali, e depois ele encontra abrigo em um local que nós conhecemos bem, muito pregado, que é a caverna de Adulão. Davi então se esconde dentro de uma caverna, e ali naquela caverna de Adulão, e Adulão significa justiça de Deus, a gente vê um homem que estava sendo injustiçado, porque ele estava fazendo aquilo que era certo, e por causa de fazer o que era certo, ele estava sendo injustamente perseguido. E Davi entendia que não havia justiça nos homens, mas ele sabia que havia justiça em Deus. Então se Saul não fazia justiça a ele, se o povo não fazia justiça, havia um Deus, há um Deus que faz justiça para as nossas causas. E quando Davi se refugia na caverna de Adulão, é como Davi simbolicamente dizendo: quando você se sentir injustiçado, quando você for perseguido injustamente, quando você for perseguido de maneira incorreta, quando levantarem falso testemunho contra você, quando apontarem o dedo contra você, quando o mundo se voltar contra você, há uma fortaleza preparada por Deus, há um lugar para você se refugiar, há um lugar onde você se esconde e o homem não te alcança, o homem não te toca, a justiça do homem não te alcança, mas a justiça de Deus prevalece sobre a sua vida. Eu quero profetizar nesse lugar para aquela que tem sido perseguido, a justiça de Deus ainda há de se manifestar sobre a sua vida. Quem acredita nisso, levanta a mão direita, coloca a mão direita aí para o alto, já vai glorificando, já vai agradecendo ao Deus que é justo, ao Deus que é justiça, ao Deus que faz justiça na nossa casa. E aí, quando Davi chega na caverna de Adulão, ele chega sozinho. E Davi, irmãos, ele estava passando por um processo complicado. Por quê? Porque no começo, sabe, ele não tinha nada. Ele ficava ali no campo, largado, abandonado, cuidando das ovelhas do pai dele. Depois, Deus permite que Davi, ao derrotar o gigante, vai morar dentro do palácio. Subiu o nível de vida ou não subiu? Melhorou ou melhorou? É melhor morar no palácio ou morar no campo? Palácio, lógico. Aí ele estava lá no palácio, estava bem. Aí ele é nomeado chefe da guarda dos exércitos. E ali ele começa a ganhar batalhas, conquistas, e ele vai subir o seu nome. Ele estava bem, e aí por causa da perseguição, ele tem que fugir e se esconder dentro de uma caverna. A vida de Davi estava assim, fez assim, e foi lá para baixo. Sabe o que Deus manda dizer para mim, para você? A nossa vida, ela não é constante, ela não é linear. Tem momentos que a gente está mais lá em cima, e tem momentos que a gente está mais lá embaixo. Tem momentos que as coisas caminham bem, tem momentos que parece que não está indo tudo bem. Mas eu quero te falar uma coisa: quando você está aqui em cima, é Deus que está contigo, porque foi Ele que te colocou. E quando você vai lá embaixo, você pode achar que está sozinho, você pode se sentir abandonado, mas Ele continua guardando e cuidando da sua vida. Ele é Deus do monte, Ele é Deus do vale, Ele é Deus que se assenta como governador e que entra dentro da cova do leão, que entra dentro da fornalha. Ele é Deus que está conosco em todo o tempo. Mas é um processo para ele entender. Eu quero falar sobre processo aqui nessa noite. Era um processo para ele entender. E
dizia para o presbítero Eduardo que ele precisava de ajuda. O rei tinha lançado uma recompensa, estava perseguindo para poder matar Davi, estava querendo a vida dele. E aí o que começa a acontecer? Começam a chegar homens na caverna de Adulão. Só que os homens que chegam, diz as escrituras no capítulo 22, 1 Samuel, você vai encontrar o texto lá, está dizendo que eram homens desgostosos, eram homens endividados, eram homens tristes, eram homens perseguidos, muitos até talvez criminosos, que estavam ali se escondendo da justiça, eram pessoas problemáticas. Quem conhece pessoa problemática? Quem conhece pessoa problemática? Aí olha só, Davi está precisando de ajuda, e aí quem chega para ele? Gente numa situação pior que a dele, para que ele tivesse que ajudar. Às vezes, irmãos, quando a gente acha que a gente precisa de ajuda, mas agora eu preciso que alguém venha orar por mim, eu preciso que alguém vai fazer uma campanha na minha casa, eu preciso que alguém coloque óleo sobre a minha cabeça, eu preciso que alguém me escute, eu preciso de um ombro para eu poder chorar. Em vez de Deus te mandar isso, Deus te manda uma pessoa numa situação pior, para você ter que consolar ele, para você ter que aconselhar ela, para você ter que orar por ela, e você não entende, só que é Deus trabalhando, dizendo assim: tira um pouco do seu problema e começa a ajudar alguém, porque enquanto você cuida de alguém, eu cuido da sua vida, eu cuido da sua casa, eu cuido da sua causa, eu entro com a providência. Enquanto você cuida dos próximos, enquanto você cuida do outro, eu cuido de você. Deus está falando aqui no nosso meio nessa noite. Há um derramar da unção da presença de Deus aqui no nosso meio nessa noite. Chegam para Davi ajudar na caverna de Adulão. E Davi se torna uma referência para eles. Você consegue me ajudar a pregar nessa noite? Olha para uma pessoa que fala assim: às vezes você acha que você não é ninguém, você acha que você não tem nada, mas tem gente que se espelha em você, que admira você, que precisa da sua ajuda, que conta com você. Às vezes você não enxerga o seu valor, mas Deus coloca pessoas do seu lado que precisam da sua ajuda, do seu braço, da sua palavra, do seu conselho. Esteja disponível para fazer a obra, porque Deus está levantando Davi aqui nesse lugar. E além desse ponto problemático tudo, pastor Inácio, sabe quem foi lá na caverna de Adulão? A família de Davi. A mesma família que tinha perseguido ele, que tinha feito pouco caso dele, essa mesma família foi ao encontro dele na caverna de Adulão. Quando a família chega lá, Davi podia olhar para eles e falar assim: não, vocês me rejeitaram, não quero olhar na cara de vocês, não quero mais saber, vocês são todo mundo. Mas Davi fez isso? Sabe o que Davi fez? Davi entendia que ele não podia ajudar muito a sua família naquele momento, porque ele não tinha muitas condições. Ele vai com a sua família para Moabe, na fortaleza de Moabe, leva ali os seus familiares para lá e fala para o rei daquela cidade: fala, toma conta da minha família e protege, porque eu estou numa batalha espiritual e a minha família precisa de proteção neste momento. Sabe o que Deus manda dizer aqui? Enquanto você está fazendo a obra, irmãos, você pode estar ajudando muitas pessoas no seu trabalho. Você vai aparecer vizinho para ajudar, vai aparecer um homem do Uber pedindo oração, vai aparecer alguém no ponto de ônibus pedindo conselho, e você vai ajudar todo mundo. Mas não se esqueça de cuidar da sua família, porque a sua família é importante para Deus. Não nos leva na semana no culto de família para dizer: coloque a sua família em proteção, ore pela sua família, zele pela sua família, proteja a sua família, porque Deus tem cuidado com a família de pessoas aqui. E Deus manda dizer assim: ó, às vezes você não está entendendo nada, mas nos seus processos, nas suas cavernas, Deus vai usar situações que você nem imagina para restabelecer laços familiares. Deus manda dizer assim: ó, ano de 2025, vou eu reaproximar a família que estava afastada, família que não se falava mais, irmão que não se conversava.
na caverna de Adulão, naquele lugar, com aqueles homens que chegaram problemáticos, mas que agora eram amigos, parceiros, leais, fiéis a ele. Agora, com a família protegida, Davi estava se sentindo tranquilo, ele estava se sentindo confortável, e ele começa a trocar o nome e chamar a caverna de Adulão de sua fortaleza em Adulão. Ele começa a se sentir ali protegido e guardado. Davi começa a entrar numa zona de conforto. E aí, sabe o que Deus faz? Deus manda um profeta até ele. O profeta vai de lá até lá, bate na porta da caverna, nem tinha porta, mas só imaginar para você entender. Vai falar: Davi, Deus tem uma palavra para você. Deus manda você sair de dentro da caverna. Há um tempo de estar escondido, irmão. Há um tempo de estar ali em segurança. Há um tempo de estar quietinho, sentado na cadeira ouvindo. Há um tempo de estar ali escondidinho no anonimato. Mas tem um momento que Deus te cutuca e fala para você assim: chegou o fim do tempo do anonimato, chegou o fim do tempo de esconder, chegou o fim do tempo da caverna, porque a batalha vai começar. E você fala assim: eu não quero mais batalhar. Mas Deus fala: se não tiver batalha, não vai ter vitória. E se você quer vitória, tem que sair da caverna, tem que sair dessa posição e sair para enfrentar, porque Deus quer honrar a sua vida. O que é ser honrado por Deus? O que é ser honrado por Deus? O que é ser exaltado, levantado por Deus? Então, irmão, se prepara para sair da mão e enfrentar os desafios que o Senhor vai colocar diante de você. Aí começa a história. Aí entramos no capítulo 23. Só que olha como começa a história. Davi sai da caverna de Adulão, vai para a floresta ou os bosques de Herete, um lugar ainda de esconderijo, porque Davi ainda não se sentia pronto para se mostrar totalmente. Davi estava numa fase de transição. Então tem pessoa, não, que ele já chega chegando, põe o pé na porta, ela vai, conta comigo, estou aqui para precisar. Tem gente que é mais, é outro ritmo, ele vai vir comendo quietinho, devagarzinho, vai ver assim. Então ele vai para os bosques de Herete, onde ele achava que estava escondido. Só que lá encontram Davi e mandam uma notícia para ele, dizendo assim: Davi, os filisteus estão atacando a cidade de Keila, a cerca de 7 quilômetros daqui, e nós precisamos da sua ajuda para ela. Quando chega essa notícia, Davi vai consultar ao Senhor. E aí, quando ele consulta ao Senhor, Deus fala assim: Davi, desce para a cidade de Keila e pode batalhar, porque eu sou contigo nessa peleja. Aí Davi se enche de fé e vai juntar os seus homens. Só que quando ele vai falar com os homens, que eram os homens que tinham encontrado ele lá na caverna de Adulão, homens que eram problemáticos, homens endividados, desempregados, alguns até criminosos, pessoas com problema na família, problema talvez de alcoolismo, problema de vários problemas, que estavam num processo de conversão, de regeneração, de transformação. Já não eram mais aquelas pessoas, mas eram novos convertidos, eram novos na fé. Quando Davi chega para ele e fala assim: tem esse desafio aqui, vamos lá, vamos descer para Keila e vamos combater os filisteus e vamos vencer, porque Deus é com a gente, Deus é conosco. Aí os homens fazem o quê? Então, Davi, veja bem, né? Não é bem assim, né, Davi? Não, pega leve. A gente está aqui, a gente já tem que sair da caverna, a gente está aqui no bosque de Herete, nas florestas escondidas. Para que é que a gente vai até lá para enfrentar os filisteus? Para que é que a gente vai caçar confusão? E aliás, Davi, a briga nem é nossa, a cidade nem é nossa, a luta nem é nossa. Por que é que eu vou entrar me intrometendo na luta dos outros? Aí Davi fica confuso. Ele fala: mas eles não estão querendo ir, mas como é que é, como é que não é? Aí o que Davi faz? Ele vai pedir confirmação para o Google, para o chat GPT. Ele vai buscar a confirmação em glória a Jesus. Aleluia. O Senhor me disse algo, eu senti no meu coração, mas todo mundo ao meu redor está falando o contrário. Será que eu devo ouvir as vozes de todo mundo ao meu redor, as vozes da multidão ou a sua voz? E Deus fala assim: Davi, desce para Keila, porque eu vou entregar os filisteus nas suas mãos. Davi, sou eu que estou te enviando, é eu que estou nesse negócio. Entra nessa peleja, entra nessa batalha, vai com fé, vai com determinação, vai com foco, porque a vitória já é sua.
ela tem dois propósitos. Dois. Primeiro, aqueles homens tinham passado por um processo de conversão, mas eles nunca tinham enfrentado uma grande batalha. Eles não estavam acostumados a vencer. E Deus queria usar aquela pequena batalha em Keila para prepará-los para as grandes batalhas que viriam lá na frente. Você sabia que Deus permite algumas lutas na sua vida? Quer dizer, você acha que é grande, mas são coisas pequenas. É só uma preparação, um treinamento de Deus para aquilo que está por vir para a sua vida. Deus tem coisa grande para você. Deus tem posições altas para você. Deus tem coisas tremendas para a sua vida. É por isso que os levantes vêm, sabe para quê? Para te treinar, para te preparar, para te capacitar. Quando você vai para a escola e o professor aplica uma prova, a prova não é o problema em si, a prova é só para testar se você sabe ou você não sabe, porque você não vai usar aquilo na escola, você vai usar quando você sair da escola e for para o mercado de trabalho. Você vai chegar e vai resolver um problema no seu trabalho, ali no escritório, diante do computador, em qualquer situação. Aí você vai lembrar do que você aprendeu lá atrás. As provas que Deus aplica em nós não são para nos derrubar, não são para nos envergonhar. A prova é para você ser provado e ser aprovado pelo Senhor, e depois de aprovado, está preparado para aquilo que há de vir. Deus está preparando pessoas aqui. Deus está preparando pessoas aqui. Deus está treinando pessoas aqui, porque Ele tem coisas grandes e tremendas para entregar na tua mão. E o segundo motivo, pastor? Não vou falar dele agora, vou falar depois. Guarda aí. Deixa em suspense. Aí eles saem, vão para Keila. Chega lá, os filisteus estão lá, afligindo o povo da cidade, roubando as colheitas dele. Davi, com seus 400 homens, derrota os filisteus e ainda pega todos os rebanhos, o gado dos filisteus para eles. E aí eles ficam felizes, comemoram a vitória, está tudo bem. O povo de Keila inicialmente fica alegre, porque eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus, e Davi chega, sem ter nada a ver com a história, e ajudou aquele povo, salvou a vida deles, salvou as colheitas deles. Mas aí, irmãos, a coisa vira. Por quê? Porque a notícia do que Davi tinha feito chega para Saul. Lembra que Saul estava procurando Davi para matar Davi? Quando eles ficam sabendo que Davi estava lá, Saul começa a marchar com o seu exército em direção aqui. Aí Davi começa a pensar com a cabeça dele: será que os homens desta cidade vão me entregar para Saul? Eles vão me trair depois de eu ter ajudado eles? Ou será que eles vão ficar do meu lado e me defender? Aí o que Davi faz? Ele vai consultar ao Senhor. Aí quando ele vai consultar o Senhor, sabe o que Deus fala para eles? Presidente, Deus fala assim, ele pergunta: os homens dessa cidade, Saul está marchando em direção aqui a essa cidade para poder me encontrar? Deus responde: sim, está. E os homens dessa cidade vão me entregar nas mãos de Saul ou vão me defender? Deus fala: eles vão te entregar na mão de Saul. Você consegue olhar para o meu irmão e dizer assim: às vezes Deus fala algumas coisas que a gente não queria ouvir não, né? Mas Deus só fala a verdade. Deus não passa pano, Deus não fica maquiando as situações, Deus não fica não, Deus fala na lata, Deus manda real, Deus fala a verdade. Então, às vezes a gente fica procurando palavras para maquiar as coisas. Deus vem e fala assim: estão te perseguindo sim, eles vão te entregar sim. Sabe por quê? Porque se Deus não falasse, Davi ia ficar lá, Saul ia chegar e Saul ia capturar. Quando Deus dá o aviso, Davi entende que ele não podia mais ficar, que ele tinha que sair. Às vezes Deus fala não pra gente, às vezes Deus nos confronta, às vezes Deus fala que vai te impor pra gente, mas não é para matar, pelo contrário, é porque Ele tem amor pela minha vida, pela sua vida. Ele quer nos salvar, nos guardar, nos proteger, e Ele precisa falar a verdade, e ninguém tem coragem de falar. Aí Davi sai de Keila com seus 400 homens, e eles vão para Zif, que é a direita que nós temos. Quando ele chega em Zif, era uma região montanhosa, desértica, eles se abrigam lá e ficam lá. Aí Davi está lá com seus homens quietinhos. Aí a população local, a população de Zif, os Zi, como é que é?
texto aqui? Os ifitas. Vou achar aqui, irmãos, aqui, ó. Os ifeus. População local. Os ifeus, o que eles fazem? Vendo Davi ali, correm mandar um mensageiro para Saul. Aí quando eles mandam um mensageiro para Saul, falam assim: Saul, Davi está lá nas nossas terras. Davi está em Zif. Manda os seus exércitos para lá, e quando os seus exércitos chegarem lá, nós vamos entregar Davi nas suas mãos. A sua parte é mandar o exército, a nossa parte é entregar ele nas suas mãos. Olha só. Aí o que Saul faz? Saul já cansado de perseguir Davi, porque ele ia no lugar, Davi ia para outro, ele ia para um lugar, Davi fugia para outro, ele ia para um lugar, Davi estava em outro. Aí ele falou assim: vai lá, investiga direitinho, vê exatamente onde ele está, mostra, traz todas as informações. Se tiver tudo certo, aí eu vou mandar meu exército lá. Aí os homens foram, espionaram tudo e voltam mandando ordem para Saul e seu exército descer a Zif e ao encontro de Davi. E aí, irmãos, tem um mistério tremendo de Deus aqui. Revela, Senhor. Quando Saul desce e vai até Zif para encontrar Davi e os seus homens lá, Davi e os seus homens já tinham saído de Zif e ido para o deserto de Maom. Deixou ir para outro lugar. E aí Saul começa a persegui-los. Saul começa a pegar o rastro deles e vai perseguir. E Saul chega em um ponto em que ele encurrala Davi e os seus homens. Eles estavam em uma cidade fortificada, cercada por muros, porque eles não tinham como sair. E Saul chega com o seu exército e se posiciona ao redor. Por isso o texto está dizendo. E aí quando Saul se prepara para atacar, chega um mensageiro ali naquele lugar. E o mensageiro fala assim: Saul, você não pode ficar aqui. Saul, você tem que sair daqui e você tem que voltar lá para Judá. Por quê? Porque os filisteus, eles estão lá em Judá atacando a capital, atacando a cidade, porque você trouxe todo o exército aqui para vir atrás de Davi e deixou a cidade desprotegida, e agora os inimigos estão lá e você vai ter que voltar lá para proteger a cidade. E quando chega essa notícia, o Saul fala assim: não vou mais poder perseguir Davi, vou ter que parar e deixar Davi em paz. E ele junta o seu exército e ele vai embora para poder defender a sua cidade. E Davi e os seus homens escapam sem ser necessário nem ao menos batalhar. Pastor, eu não entendi. Você vai entender o mistério agora. Quando Davi desce lá em Keila e ele combate os filisteus ali, Davi fica triste porque ele derrota os inimigos e a população de Keila não é grata a ele. Mas Deus não está preocupado com a gratidão da população ali. Quando ele derrota os filisteus ali, os filisteus que perderam falam assim: já que a gente perdeu aqui, vamos para outra cidade para conquistar. Para onde eles vão? Lá para a capital de Judá. E aí quando eles chegam lá, eles pegam a cidade pelas costas de Saul e não permitem que Saul defenda a cidade, e Saul teve que voltar. Ou seja, se Davi não tivesse descido para Keila, os filisteus tinham vencido a batalha lá, eles tinham voltado para casa com o fruto que eles tinham recolhido, e Saul iria encurralar Davi lá na frente. Ou seja, irmão, às vezes você não entende porque Deus te manda para algumas batalhas, às vezes você não entende porque Deus te mandou para esse lugar que você foi aqui. Você fala assim: Deus, o Senhor me mandou ir para esse emprego, eu cheguei lá, todo mundo me trata mal, ninguém me respeita, ninguém me reconhece. O Senhor me mandou ficar com essa pessoa, parece que ele não está dando certo. O Senhor me mandou fazer esse negócio, parece que não está dando certo. Só que o Senhor fala: essa pequena batalha aqui, ela está te dando um grande livramento lá na frente. Você não está entendendo, você está olhando agora, você está olhando aqui, mas através dessa pequena vitória aqui, Deus está te dando um grande livramento para ficar preparado lá na frente. Você não sabe o plano do inimigo, você não conhece o plano de Deus, mas o Senhor já está com tudo preparado, projetado. O plano que Ele fez para você, ninguém vai impedir você de conquistar, ninguém vai impedir você de tomar forma. Olha que tremendo. Se Davi não tivesse ido para quem? Se Davi falasse assim: essa batalha não é minha, eu não tenho nada a ver com isso, não é problema meu. Os filisteus teriam vencido aqui, iam voltar para sua cidade com o fruto da colheita. E mais, Davi ia ficar lá, Saul ia chegar, pegava os homens de Davi, pegava Davi e acabava a história de Davi ali. Só que Davi vence uma batalha, não tem o reconhecimento dos homens de Keila, mas ele tem o livramento que vem. Pega na mão do irmão, pega na mão do irmão.
agradecimento dos homens. Você está esperando reconhecimento das pessoas. Só que quem tem recompensa para você é o Senhor. Quem tem livramento é o Senhor. Quem tem vitória é o Senhor. Quem tem bênção é o Senhor. Quem tem conquista é o Senhor. É Ele quem está no controle. A gente se abate muito fácil por causa de algumas pequenas situações, algumas pequenas pedras no caminho, algumas pequenas dificuldades que a gente encontra. Só que tudo isso é treinamento, é preparação. Você sempre vai ter no seu caminho habitantes de queira. São aquelas pessoas ingratas, aquelas pessoas que traem, aquelas pessoas que enganam, aquelas pessoas que querem tirar vantagem. Sempre vai ter gente assim no meu caminho, no seu caminho. Sempre vai ter. Mas Deus ainda está no controle. E até essas pessoas Deus usa para cumprir os seus maiores propósitos na nossa vida. E aí, por causa disso, aquele lugar recebe um nome, e o nome daquele lugar significa rocha de escape, ou rocha de divisão. Por quê? Porque ali Deus deu um escape para Davi, e ali Deus virou a chave de Davi. Deus dividiu a história de Davi antes e depois. Saul volta para ajudar, e quando Saul depois volta de novo para ir atrás de Davi, porque ele tenta novamente, Davi já estava preparado, fortificado, organizado, e a partir dali a derrota de Saul vem rapidamente e a ascensão de Davi continua crescendo. Irmãos, entendam uma coisa: quando Deus tem um propósito para mim e para você, o inimigo vai usar todas as estratégias que ele puder, todas as pessoas que ele puder, para tentar tirar a gente do propósito. Ele usa alguém para te perseguir, ele usa uma enfermidade, ele usa uma porta fechada, ele usa um feriado de carnaval, ele usa tanta coisa para tentar tirar você do foco e tirar a minha vida do foco. Mas quando você entende que todos os caminhos que você anda, o Senhor já preparou, o Senhor já cuidou, o Senhor já guiou, o Senhor já direcionou, irmão, o inimigo, ele é que fica confuso, ele